Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia e hoje eu tô aqui nessa série, no primeiro capítulo da série sobre o glúten, exatamente, né? Esse nome já causa pânico e terror em muita gente, porque de alguns anos para cá o glúten se tornou aí o grande vilão da saúde da grande maioria das pessoas. Todo mundo é ou conhece alguém intolerante ao glúten ou celíaco, não é verdade? Então eu tô aqui hoje porque o problema é o seguinte: eu acho que pelo menos uns 70% das pessoas, pela minha experiência de todos os dias, trabalhando com cozinha inclusiva, com receitas sem glúten, sem lactose, eu escuto todos os dias perguntas como: mas farinha de aveia tem glúten? Aliás, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui o link para vocês. E muitas vezes a pessoa é diagnosticada como intolerante ao glúten e ela nem sabe o que é o glúten. A grande verdade é essa. Então, assim, você é alérgico, você é intolerante, você tem um problema de saúde por causa de uma coisa que você nem sabe o que é. Essa é a grande realidade da maioria das pessoas, principalmente que são intolerantes ao glúten. Por isso eu decidi fazer essa série de 8 vídeos sobre o glúten e, claro, para começar, antes de mais nada, do que estamos falando? O que é este bendito glúten que todo mundo se tornou intolerante e que virou o vilão? Será que ele é tudo isso de ruim que todo mundo fala mesmo? Será que ninguém nunca mais deveria comer o glúten, né? É o famoso Globo Repórter, de onde ele vem, o que ele come, né? Então hoje você vai descobrir de forma muito rápida, na verdade é muito mais simples do que você imagina e você vai parar, na verdade, também de cortar um monte de coisa da sua alimentação que você nem precisa, né? E se você ainda não entendeu exatamente o que é o glúten, hoje é dia. Vamos lá? Bom, então antes de começar eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica no botãozinho vermelho aqui, clica no sininho, ativa as notificações para receber vídeos novos. Tem vídeos novos toda semana aqui com dicas, com receitas, com dicas de naturopatia e nutrição holística para você cuidar da sua saúde cada dia mais, enfim, cheio de coisa boa, e lá pelo Instagram e pelo Facebook também, tá bom? Tá aqui em um dos lados, eu não sei qual, é só você começar a me seguir lá. Bom, vamos lá, gente. Rápido e direto, o que é o glúten, né? Existe aí uma discussão enorme, na farinha de aveia tem glúten, outro fala, não, não tem, no amido de milho tem glúten, não, não tem. Vamos direto ao assunto, quais são os únicos cereais que contêm glúten? E com esses cereais são feitas as farinhas e todos os derivados aí. São apenas 4, só 4. Então vamos lá, quais são esses cereais? O trigo, é claro, o centeio, o malte e a cevada. Só esses 4 cereais naturalmente contêm glúten na sua composição. Mas Márcia, peraí, eu fui comprar aveia e estava escrito contém glúten. Eu fui comprar farinha de mandioca e estava escrito contém glúten. Como assim? Existe uma grande diferença entre contém glúten e contém traços de glúten, né? Então o que acontece? Para ser mais seguro para todo mundo, quando a empresa trabalha com um desses 4 cereais que eu falei e ela usa as mesmas máquinas para processar, ela coloca na embalagem dos alimentos que não contém glúten naturalmente, que contém o glúten por causa da contaminação cruzada. Se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês, que é o aveia e farinha de aveia contém glúten, né? Então lá eu explico direitinho o que é a contaminação cruzada para você entender o porquê. Dependendo do seu grau de intolerância, você pode ou não comer esses outros cereais que tem lá no rótulo contém glúten, porque na verdade não contém glúten no cereal naturalmente, contém nos traços deles. Quando eu digo cereal, eu quero dizer o cereal e todos os seus derivados, né? Então todos os derivados do trigo, todos os derivados do malte, do centeio e da cevada contém glúten. Então assim, a cerveja contém, a maioria das cervejas naturalmente feitas, né, com base na cevada, contém glúten, tá bom? Então por isso aí que, por exemplo, para os celíacos consumir a maioria das cervejas, dos pães, não é possível, porque ainda a maior quantidade de cervejas, pães, massas, pizzas são feitos com, por exemplo, no caso da cerveja, cevada, e os pães e as massas, farinha de trigo, tá bom? Então, o que é este glúten, né, que contém
naturalmente apenas em 4 cereais. Eu vou repetir várias vezes durante esse vídeo, porque as pessoas saem falando por aí que o amido de milho tem glúten, que a farinha de aveia tem glúten, que o arroz tem glúten. As pessoas cortam tudo da alimentação, entram num pânico total porque elas acham que não podem comer mais nada daqui pra frente, tá? Então, assistam esse vídeo sobre a aveia, que eu falo da contaminação cruzada para você entender melhor e perguntar pro seu médico, fazer o teste aí de qual é o nível de intolerância que você tem, para você não sair cortando tudo e de repente você nem precisa cortar, tá bom? Então, o glúten, ele é uma combinação de proteínas, a gliadina e a glutenina, que ficam dentro do endosperma. Eu vou deixar aqui uma fotinho de um grão de trigo para você acompanhar comigo. Então, o endosperma é essa parte interna do trigo, onde fica a reserva de nutrientes dele, né? A maior composição de amido fica dentro do endosperma. É daí que sai principalmente a farinha branca de trigo. Então, quanto mais você refina a farinha, mais você mantém apenas essa parte, o endosperma, que é onde tem a maior quantidade de amido e é muito mais pobre em nutrientes e fibras, né? Porque aí de fora para dentro, por exemplo, o farelo de trigo é feito principalmente com a parte de fora do trigo. O germe de trigo está lá dentro do endosperma, então são produtos diferentes extraídos do trigo, né, do grão de trigo. Então tem a fotinho aqui para ficar fácil de você saber. Então essas duas proteínas, elas se juntam, se conectam com esse amido, né, e aí forma aquela estrutura, aquela fibra, né, que nós vemos nos pães que contém glúten e que é o que sustenta as bolhas de ar dentro das massas, por isso tem aquele resultado tão bonito, né? Fica aquelas massas grandes com aquelas bolhas de ar que você corta, fica aquele pão super fofo, elástico, né? Então, por isso que nós trabalhamos bastante as massas com farinha de trigo, porque quanto mais nós trabalhamos, mais essas proteínas se juntam com o amido e desenvolvem essa fibra, essa ligação. E aí o que acontece é que muitas pessoas não têm, né, o aparelho digestivo não tem a capacidade de digerir essas proteínas da forma correta. Então tem uma diferença também entre os intolerantes e os celíacos. Eu vou falar disso no próximo vídeo dessa série, qual a diferença entre intolerância ao glúten e doença celíaca. Mas nos dois casos a pessoa tem dificuldade, no caso da doença celíaca muito mais grave do que a intolerância, de digerir. E isso causa uma reação inflamatória no nosso corpo. Então o que acontece? No caso dos intolerantes, não é só o glúten que causa essa inflamação. O que acontece é que o glúten, ele não é uma proteína fácil de ser digerida. E se você já tem o seu organismo maltratado e intoxicado por várias outras substâncias, que eu falo disso também num outro vídeo aqui, que eu vou deixar o link para vocês. As pessoas que são intolerantes, tanto ao glúten quanto à lactose, elas precisam parar de fazer algumas coisas a partir do momento que elas descobrem as intolerâncias. A maioria não para e a maioria começa a desenvolver cada vez mais intolerâncias e alergias a vários alimentos. Então assistam esse vídeo que também é importante. Então por isso, nem todo mundo precisa cortar o glúten absolutamente da dieta. Claro, é uma substância mais inflamatória, é aconselhável não comer demais esse tipo de substância, mas da mesma forma que não é aconselhável comer muitos produtos de origem animal, porque também tem um alto índice aí de toxicidade para o nosso organismo. Também não é aconselhável fumar, também não é aconselhável ingerir álcool em excesso, também não é aconselhável usar cosméticos com vários produtos químicos, ou seja, é uma combinação disso e de muito mais coisas, de um estilo de vida mais moderno que faz com que tantas pessoas sejam intolerantes hoje em dia, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido o que é este glúten, né? Onde ele fica, o que ele forma na estrutura. Por isso os pães sem glúten têm mais dificuldade de ter a mesma estrutura dos pães com glúten, né? Se você gostou desse vídeo, aproveita, já encaminha para mais alguém para, enfim, explicar o que é o glúten, onde ele está. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, clica nos links que eu deixei, volta lá o vídeo para assistir, porque é muito importante para você ir aprendendo, entendendo realmente ao que você é intolerante, ao que você é alérgico e começar a fazer as adaptações
corretas, nem mais nem menos, dentro da sua alimentação, para ter aí uma vida e uma alimentação de qualidade, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Clica aqui no joinha se você gostou. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, me seguir lá no Instagram e no Facebook. Tem conteúdo novo todos os dias para você. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!